Então, eita, quem é? Matheus tá com esse sono todo, Matheus. Bem Então, na hora que eu sono, botei hein? para gravar aqui, você botar para ser esse soneira todo aí. Felipe, professora. É o Pois Felipe. é. Oh, que beleza que ficou a aula. Ó, desculpa, viu, gente? A aula tá interessante, é que o Matheus tá cansado. Então, olha só. Nós vamos começar a trabalhar hoje, assim, de leve, o juros simples. Como é que eu trabalho aqui com vocês? E essa aula que eu vou fazer com vocês hoje é a mesma que eu faria na presencial, tá? Não altero, porque eu estou de forma remota com lá, não. Eu organizei para trabalhar com vocês tudo da mesma forma que a gente trabalharia de forma presencial. Eu preciso, nessa primeira parte de juros simples com vocês, eu preciso que vocês saiam dessa aula hoje entendendo o conceito do juros simples, o que é o juros simples, o conceito dele, a fórmula e trabalhar a fórmula. Então, professora, vai ter exercícios assim complexos? Não, hoje nós não vamos trabalhar exercício complexo nenhum. É exercício assim, ó, básico, que eu quero que você saia daqui sabendo manipular bem a fórmula, tá? Você cria bastante intimidade com a fórmula, com as calculadoras, na forma de calcular. Porque aí, quando os números ficarem melhores, quando os exercícios ficarem melhores, você já sabe bem o conceito e já sabe bem isolar qualquer variável, tá? Então, a intenção agora é realmente o básico, tá? Do que é o juros simples, do básico mesmo. Hoje a gente não vai trabalhar com transformação de nada. É o básico você entender trabalhar a fórmula, como que eu isolo cada coisa na fórmula, como que eu identifico os juros simples, como eu trabalho cada elemento da fórmula e como eu calculo na calculadora. Porque quando as nossas fórmulas melhorarem mais, eu já tenho, assim, uma intimidade para você calcular com os números mais complexos que virão. Tá certo? Então, essa é a finalidade da nossa aula hoje. Bom, o juros simples e regime de capitalização. Então, o juro, eu coloquei o exemplo, depois vocês vão lendo bonitinho, tá? Eu vou explicar mais rapidamente. Mas o juro simples, o juro, né? Aqui eu coloquei só um conceito inicial de matemática financeira, é que juros é sempre uma remuneração que você paga por um capital, né? Ou uma quantia que você emprestou ou pegou emprestado. Assim, basicamente é isso, né? E aqui eu coloquei esse exemplo para que a gente entenda os conceitos. Porque eu posso mudar a capitalização, eu posso ora trabalhar a capitalização simples, ora eu posso trabalhar a capitalização composta, mas conceitos do que é juro, do que é capital, do que é montante, isso não muda em nenhuma das capitalizações, tá? Então, ele deu um exemplo aqui, ó, você tomou R$ 250 emprestado, depois você pagou, lá depois do prazo estipulado, né, um valor de R$ 250. O que é o que aqui? Ora, os R$ 250 que você pegou emprestado, tá? É o que nós chamamos de capital, é a quantia que você põe, né, à disposição de uma transação financeira, é aquilo que você paga. Lembrando que eu já vou colocar lá na frente, né, capital pode ser um valor de uma mercadoria que eu estou adquirindo naquele momento, né, o valor presente é aquela quantidade, aquele valor financeiro que eu disponibilizo naquele momento para uma operação financeira. Então, aqui no caso, os R$ 240. Se eu paguei R$ 250, eu paguei R$ 10 a mais daquilo que eu peguei. Esse valor a mais que eu paguei, com compensação pelo tempo que eu usei esse dinheiro, ou que eu ganhei, né, na compra desse bem, a gente chama de juros, né? É o acréscimo que você teve. A remuneração, né? Como se fosse um aluguel, porque você pegou. Então, é os juros. E esse valor a mais lá que você pagou, esse valor cheio, os 240 mais os juros, lá na frente, somado o total que você pagou de 250, é o que nós chamamos de montante. É o valor acumulado. É o que você pegou, mais o juro, tá? Que nós vamos também trabalhar aqui hoje, se Deus quiser, eu acho. Ok? É isso. Nós temos dois regimes básicos de capitalização. Como eu disse, o simples, que é o que nós vamos começar a trabalhar agora, tá? Acho que a gente deve ficar uma hoje, mais a outra aula ainda no simples, tá? E depois temos o composto. Apesar do composto ser mais utilizado no dia a dia, né? Talvez seja mais conhecido para vocês, mas a gente tem, olha, eu coloquei uma tabelinha para você ver a diferença. O que acontece no juros simples? O juros simples, por definição, toda vez que eu vou calcular a taxa sempre vai incidir sobre o mesmo valor inicial, sobre o capital. Já o juro composto, não. O juro composto é esse que vocês já conhecem, que é esse que vai acumulando mês a mês. Então, por exemplo, lá no primeiro ano, eu dei um exemplo aqui de um capital que você pegou lá de R$ 8.000, né? Para as duas capitalizações.
No primeiro, e a taxa tudo de 10%. Então, passou lá o primeiro ano, né? Aqui é um exemplo anual. O período de capitalização é ao ano. O que é capitalização? Período de capitalização. Período de capitalização é aquele período em que eu gero juro no meu capital, eu incorporo o juro, tá? É aquele que gera... Então, por exemplo, se a taxa é de 2% ao mês, eu estou incorporando juros, calculando juros mensalmente, porque é ao mês, tá? Se é ao ano, então eu vou lá, passou um ano, eu vou lá e calculo o juro daquele um ano, tá? Então, isso que a gente chama de período de capitalização. Então, aqui, se é ao ano, então eu passei lá, passou um ano, eu vou lá pegar 10% de 8 mil, que deu R$800. Então, o primeiro juro do primeiro ano foi R$800 no juro simples. O juro composto vai ser o mesmo, porque eu vou pegar 10% do valor que eu peguei, o prestado que eu apliquei, de 8 mil reais, certo? Então, deu 800. Ok. Quanto que eu tenho acumulado? No primeiro ano, então, foi 8 mil mais 800 para as duas. Então, o primeiro mês não alterou. Mas olha só o que acontece a partir do segundo mês. No segundo mês, você vai pegar 10% no juros simples, na capitalização simples. Você vai lá e pegar 10% de qual valor? Do 8.800? Não. Você vai pegar de novo lá dos 8 mil, do capital inicial. Então, vai ser novamente quanto? R$800. No terceiro mês, também dos R$800, certo? Do 8 mil reais, sempre lá do valor inicial. Então, no juros simples, o valor dos juros é sempre constante. Por isso que você vai ver muitas vezes falar da taxa linear de juros. Quando você vir em um exercício taxa linear de juro, você está falando de juro simples. E o juro composto, nós vamos trabalhar depois, mas o juro composto é ao contrário, ele vai acumulando, né? Todo mês eu vou pegar 800, então no primeiro mês eu peguei 8.800. No segundo ano lá, eu vou pegar 10% de quanto? Desse valor acumulado de 8.800. E vai lá, deu lá na tabelinha, deu 1.680. Eu incorporo aquele valor de novo aos 8.800 e assim vai incorporando o juro. Por isso que é juro composto, você vai compondo ano a ano, ou período por período, mais juros, e vai calculando em cima dele, por isso que é o juro composto. Mas eu vou falar muito dele hoje, porque nós vamos para o juro simples. Bom, juro simples, basicamente, olha só, isso eu vou sempre perguntar para você, você precisa saber isso aqui na ponta da língua, tá? O regime de juros simples será simples, né, quando o percentual de juros incidirem sempre sobre o valor principal, tá? Isso aqui é a definição. Sempre em torno do valor inicial, tá? O que faz com que o juro seja sempre constante. Aqui está definida a forma. Tá travando para vocês, gente? Não. Tá. Porque a minha imagem aqui travou para mim aqui. Então, tem a fórmula aqui. Eu já vou mostrar ela para vocês. Eu vou definir ela com vocês já, tá? Mas aqui ele deu juro é igual a capital e vezes taxa. Lembrar que aqui as variáveis que nós vamos usar. Juros, como o J, né? Capital. Por que eu coloquei esse tanto de coisinha aqui? Gente, porque às vezes o exercício não vai falar para você assim, dado um determinado capital. No capital. Nem sempre. Ele vem com outras palavras. E aí você tem que saber que aquilo é o capital. Então, outras formas da gente dizer que eu estou falando do capital, né? Desse capitalzinho que nós estamos usando aqui. Também pode ser conhecido como valor principal, tá? Valor atual, valor presente, valor aplicado, tá? É o PV lá da calculadora HP, tá? Que nós não vamos usar por hora. Tá? Então, todas essas nomenclaturas fazem referência ao capital. Tá? Há uma aplicação de tantos reais. Então, eu estou falando do capital. Tá? Sabendo que um valor principal de uma operação, valor atual, etc. Tudo eu estou falando de capital. Tá? Taxa. Aqui, no juros simples, as nossas fórmulas são ajustadas para a taxa unitária. Então, lembra que na aula passada eu falei muito isso para vocês na aula de porcentagem, então o pessoal que não assistiu vai assistir a outra aulinha lá para a gente calcular a taxa unitária. Porque sempre na hora que eu for substituir minha taxa na fórmulas agora, eu tenho que lembrar e fazer isso, substituir lá uma taxa unitária, porque as nossas fórmulas são ajustadas para uma unidade monetária, tá? Então, a gente tem que sempre trazer a taxa unitária, tá? Aqui agora é importante,
quando eu for resolver um exercício e dar como resposta a taxa percentual, eu vou ter que mencionar, eu vou ter que dizer, esta taxa é ao mês, é ao ano, eu vou ter que fazer referência à unidade de tempo que ela está sendo capitalizada, tá? Então, por exemplo, ela vem normalmente expressa de forma percentual, é a forma que normalmente a gente utiliza para dar como resposta, né, comumente, mas nas fórmulas a gente usa a unitária, tá bom? Então, olha lá como que eu posso escrever 8% A.A. A abreviado, né? A dois pontinhos aqui, né? A pontinho, A pontinho. Eu estou falando que é uma taxa ao ano. A pontinho T, ao trimestre. Eu posso usar o ao mês, A.M, ao mês. Eu posso escrever também, tá? Mas a gente sempre vai abreviando. A.D, ao dia, tá? Ao semestre, A.S. A gente vai fazendo essas abreviações, tá certo? Essas abreviações também têm que ser referidas se eu estou achando uma taxa unitária no exercício. Porque não importa se eu achei unitária ou se eu estou falando de uma taxa percentual. É taxa de juro. Então, você vai ter que fazer referência a ela do mesmo jeito lá, ó, ao quadrimestre, ao mês, tá bom? Nós vamos trabalhar tudo isso já já. Então, e N, aqui, quando eu for usar o N lá, é o número de períodos. Então, vamos demonstrar essa forma para você não esquecer nunca mais. Se todo mundo esquecer a forma justa. Oi. Sim, Matheus? Essa fórmula aí tem diferença daquela J igual a C vezes I vezes T? Não, o T é porque em algumas apostilas que a gente vê pela internet, usa o T no lugar do N, que é tempo, né? Para tempo. Mas você não vai achar esse T em nenhum livro, nenhuma literatura de matemática financeira, viu? Você pode observar. Porque tem o T do trimestre, né? E na matemática, os matemáticos são bem rigorosos, sabe, Matheus? Então, aqui, em qualquer livro de matemática financeira que você for procurar, em qualquer literatura, o seu tempo vai vir como N. Esse é o padrão. E aí, às vezes, em alguns lugares, usa o T para ficar mais fácil das pessoas entenderem que é o tempo, tá bom? Mas é aquela mesmo, tá? Que eles chamam de CIT, não é? Tem gente que fala assim, não é? Tá, mas tá isso aí mesmo, tá? Então, ó, só reforçar aqui que nós estamos falando de conceito de juros simples, tá bom? Que essa aqui é a ideia que tem que ficar clara. Então, eu coloquei uma tabelinha aqui para você lembrar, ó. Deixa eu ver se eu acho o meu lapisinho aqui. Você tem lá, ó, R$1.000, por exemplo, né? E aí ele deu lá um exemplo de 10%, a taxa de 10% ao mês. Então, lá, no primeiro ano, né? Aqui ele usou ao ano, né? Ao ano. Então, lá, no primeiro ano, você pegou lá R$1.000, a taxa de 10%, então você tem um juro de R$100. Ou então, lá, ele já colocou lá o seu juro de R$100. Professor, no segundo ano, o que ele fez? Conceito de juros simples vai sempre incidir sobre o valor inicial, ó, sobre o mesmo capital. Eu acumulei? Não, mas sempre sobre o mesmo capital, tá bom? Só que, ainda assim, eu fui acrescentando juros, né, ó. Primeiro ano 1.100, depois 1.200, 1.300, 1.400. O meu montante foi mudando, mas sempre incidindo sobre o mesmo valor, tá? Então, como que eu vou fazer aqui com um exemplo para vocês? Eu já até coloquei aqui para ficar mais fácil. Olha, vamos supor que eu queira calcular só o juros de 3 meses. Eu pergunto para você, ó, dada uma determinada uma aplicação, né, de R$1.000, a taxa de juros de 10% ao mês durante 3 meses. Qual foi o valor acumulado lá no final, né? Qual o valor de juros que rendeu nesses 3 meses? Então, vamos pensar aqui. Professora, pelo que você explicou aqui, pelo que você viu na tabela, o juro nos 3 meses, né? Só o juro, vai ser o juro do mês 1, o juro do mês 2 e o juro do mês 3. A soma deles, certo? O juro total, acumulado, só de juro, acumulado. Certo? É isso. Mas vamos pensar direito aqui, agora vamos substituir os números só para você visualizar. Quem é o juro 1 do mês 1? O juro do mês 1, professora, foi lá, ó, R$1.000 que eu peguei, mais a taxa de 10%, não foi? A taxa de 10%, tá aqui. O juro do mês 2 foi quem? Foi de novo, ó, o capital de R$1.000 vezes a taxa de 10%. No mês 3, também foi R$1.000, a taxa
de 10%. Não foi assim? Se eu fizer aqui 10 meses, não vai ser isso? R$1.000 vezes a taxa de 10%. E assim você vai fazendo a quantidade de meses que você está, ou de anos, ou de períodos que você tem lá. Certo? Professor, então o que você está querendo me dizer? Que olha aqui, a quantidade que está aqui de parcelas, né, nessa operação aqui que eu estou tendo, é a quantidade de quê? De tempo, de período, não é? Então, ó, se eu tenho lá o juro no mês 3, né, o juro do mês 3, é essa parcela multiplicada quantas vezes? Taxa vezes o capital, taxa vezes o capital, 3 vezes. Se eu tenho 10 meses, 10 vezes, não vai ser isso? Vai ser 10 vezes 10. Então, vai ser sempre quem? Gente, olha lá a coisa mais bonita. Isso aqui não é o capital? Capital é a fórmula que estava lá. Isso aqui não é a taxa? É a taxa. Vezes quem? Vezes o período de capitalização. Então, essa é a formulazinha aqui de juros, que é aquela que está lá definida, tá? Para vocês, que eu vou grifar aqui mais um pouquinho, tá? Deixa eu ver aqui. Tá? É aquela lá. Tudo bem até aqui? Tudo bem. O que nós vamos fazer Tudo bem, agora? professora? O que nós vamos fazer agora? Eu vou pegar essa formulazinha e nós vamos ter um exemplo que vai calcular os juros. Eu vou fazer na calculadora, nas duas calculadoras com vocês. Nós vamos ter outro exemplo que vai calcular o capital, outro exemplo que vai calcular a taxa e outro exemplo que vai calcular N. Tá certo? Com cada um desses exemplos, tá bom? Por quê? Porque, professora, vai ser exemplos muito fáceis, mas lembra, eu quero que você aprenda a isolar cada variável e eu quero que você aprenda a fazer essas contas, porque depois os nossos números vão melhorar, mas aí você já está habituado com a fórmula e você já está habituado com a calculadora, tá? Então, essa é a intenção agora. Então, vamos para os exemplos bem facinho. Pessoal, tá rápido ou tá tranquilo? Fala para mim, porque... Não, tá tranquilo. Tá? Então tá. Tá tranquilo. Então tá, olha lá. Calcular os juros simples, ó, é o que ele quer, tá? Referente a um empréstimo. Então, gente, o que é o empréstimo? O que é esse empréstimo aqui, esse valor de empréstimo, quando ele fala isso? Eu vou grifando tudo aqui, tá? Quem é o empréstimo? A gente entende esse empréstimo, esse valor de 8.000 como sendo o quê? Capital. Capital. Então, eu já vou colocar lá, ó, meus dados lá, ó. Eu vou colocar assim, esse cifrão para andar mais rápido. Tá? Capital. Há uma taxa de 3%, e ali ele deu ao mês, né? Ó, A.M. Tá certo? Tudo bem? Uhum. Eu vou ter que substituir lá uma taxa unitária. O pessoal que assistiu a aula passada já sabe como que eu faço a taxa unitária. O que é a taxa unitária? É porque aquele símbolo %, né, gente, que chegou hoje, ele substitui a divisão por 100, né? Para a gente resumir a nossa expressão. Então, na verdade, ali é 3, eu vou colocar só hoje aqui para o pessoal que chegou agora, tá? É 3 dividido por 100, que a gente já sabe que é 3,03. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Então, é essa que nós vamos substituir lá na fórmula, 0,03. E o N? Durante 4 meses, ok? E nós vamos ter uma aula só para trabalhar com taxa. Se a minha taxa está ao mês, o meu tempo tem que estar em mês, tá, gente? Eu já vou adiantar isso para vocês. Isso é fato. Sempre. Porque, veja, eu não posso trabalhar uma taxa que está ao ano e um tempo que está ao mês. A minha taxa é para cada unidade monetária, então elas têm que estar na mesma unidade, tá bom? Aqui tudo vai estar, professor? Hoje vai estar, a maioria, sim. Por quê? Porque a minha finalidade na aula é outra, mas semana que vem nós já vamos começar a mudar isso, hein? Depois nós vamos melhorar. Então, tá tudo ok. Porque isso, gente, é uma das primeiras coisas que você vai fazer no juro simples daqui a um tempo e no juro composto e na série de pagamentos. Você vai ver se a taxa e tempo estão na mesma unidade, porque você não pode substituir na fórmula unidades diferentes, tá? Então, eu vou lá na minha fórmula agora, ó, tá lá, taxa igual a juro é igual ao capital, vezes N. Simples isso aqui, gente, ó, diretão, né? Ó, até agora, sem complicação. 8.000, tá? Vezes a taxa, que é 0,03, vezes o tempo, que é 4, porque tá tudo na mesma unidade. Eu agora vou fazer nas duas calculadoras, tá?
por hora. Científica, não preciso nem fazer, né? Não científica é só digitar diretão, né? Vou fazer pro Agenildo que chegou com ela hoje, né? Olha lá, ó, 8.000 vezes 0,03 vezes 4. Ixi, peraí. Vezes, é porque eu fui adicionar aqui, vezes 4. Uai, por que ela não foi? Ela tirou aqui, vezes 4. Igual. Ok? Guarda esse valor aí, ó, 960. Só para reforçar agora, a HP. Lembra que eu falei para vocês que ela sempre é a operação que vem depois? Então, como é que a gente faz aqui? Ó, mais prático. Você faz 8.000, Enter. Eu sempre entro com tudo. E depois eu venho com as operações de trás para frente. Ao contrário. Então, eu entrei com 8.000, não era? Depois tinha o quê? 0,03, Enter, 4. Aí agora vamos ver. Qual foi as operações do final para o começo? Vezes. Olha lá. 960. Tudo bem isso? Sim? Tudo bem. Claro para todo mundo aí da HP também? Joia, professora. Joinha. Então Tranquilo. tá. Essa tranquilésima, né? E as outras também. Então agora vamos para a segunda, tá bom? Gente, qualquer dúvida aí, meninas, vocês falam. Item 2. Um capital de 25.000 aplicado durante... Sim, Riquelme? Professora, Sim, meu bem. Pode falar, Riquelme. Estou escutando. essa calculadora que a senhora viu aí na barra do seu computador, ela é assim, tia? Ela é. Essa aqui, Riquelme, é aquela caixa azul que vocês têm, tá? Ela faz igualzinho. É porque a interface dela é diferente. Eu não consegui uma igual a essa aí que vocês têm. Para eu achar aqui. Igualzinha, que faz as mesmas funções. Mas tudo que eu estou digitando aqui é igual a essa caixa, Kenko, que vocês têm aí, tá? Eu baixei porque depois nós vamos, quando for fazer a parte do juro composto, né? Que vocês vão precisar, eu quero que vocês façam nas duas com vocês. Ok? Então vamos Eu lá. achei a calculadora Kenko a R$10, viu? Científica. Pois é, ó, barato, hein? Barato. Eu comprei Barato uma mesmo. aqui perto do mercado aqui, foi 25, ó. Um tempo atrás. Pois é. Então vamos lá, ó. O capital de 25.000. Então, eu já vou preenchendo aqui, tá? Ó, 25.000, não é? Durante, ó, 10 meses. Então, vou lá no tempo, ó, 10 meses. Rende juros, ó, rendeu juros, palavras-chave, viu? Eu gosto de grifar muito assim, e gostaria que nas provas vocês fizessem, tá? Principalmente se a gente voltar já na presencial. Você vai lá, ó, juros, então foi quanto? Juro foi de 5.000. Rendimento, sempre que ele falar de rendimento, vai ser juro. E ele quer saber quem é a taxa lá. Então, vamos lá, deixa eu pegar aqui, ó, vou pegar a formulazinha aqui, para substituir aqui, tá bom? Pra gente fazer. Olha lá. Então, aqui é só substituir normal, tá? Então, o juro. Juro, 5.000. Tá? Aqui eu vou tirar os centavos, porque ele é tudo zero, só para ficar mais fácil. Capital. Vocês vão me ajudar agora nessas contas aí também, tá? A taxa é o que eu quero. E o tempo? 10. Agora, olha lá. Se eu estou colocando o tempo em mês, significa que eu vou achar uma taxa de que jeito, minha gente? De que jeito? Ao mês, tá? Ao mês também. Ao mês também, tá? Então, aqui, deixa eu ver se eu consigo... Eu queria inserir aqui uma... Deixa eu ver se eu consigo inserir aqui uma barra de ferramentas. Para eu fazer aqui, igualzinho vai acontecer aí com vocês, tá? Vai ficar... Aqui tá lentinho aqui, hoje não sei se é meu computador, eu tô com muita coisa aberta. Então, aqui, deixa eu colocar aqui a fração.
quando você for colocar lá, o que você vai fazer? Lembra que aqui você pode passar tudo direto. Ah, professor, eu posso pegar 2.500, não é 2.500 não, é 25 mil, né? Posso pegar 25.500, tá? Multiplicar por 10, tem 250 mil, eu passo direto. É um recurso, tá? Que você pode fazer, tá? Mas eu vou ensinar você a fazer quando nossos números estiver quebrado, tá? Quando esse tempo vier com fração, quando a gente vier com outras questões aí. Então, lembra, eu estou explicando isso para vocês, como vocês vão isolar essa variável. Então, lembra que eu vou pegar tudo isso que está aqui, ó, isolando... Ai, desculpa, gente. Fui clicar aqui. Tudo isso que está multiplicando o i, você passa dividindo, não é? Quando a gente tinha lá 0,2c. Então, o que estava 0,2 eu passava dividindo. Então, aqui você vai passar dividindo tudo que está lá perto do i, né? Porque ele está multiplicando, vai dividindo lá, vai dividindo. Vezes 10. Só eu podia multiplicar? Podia, mas eu vou explicar já por que eu estou fazendo assim, porque eu estou querendo já lá na frente. Então, ó, não é 5.000 e esses valores aqui, ó, 10.000, eu passei o quê? Dividindo. Tudo bem isso que eu fiz, gente? Tudo bem? Sim? Sim, tudo bem. Tudo bem. Então, agora, olha só. Duas formas de fazer isso aqui, e aí por isso que eu tô falando aqui, ensinando vocês na calculadora. Para quem vai fazer na científica, gente, não pode esquecer lá na frente, quando esses números não vierem redondinhos assim, todo bonitinho, tá? Você vai ter que aprender a fazer lá, colocar os parênteses. E eu vou mostrar para vocês agora aqui, ó, para você ver como que funciona lá na HP, lá na científica, tá? Ai. Tá. Se você, por exemplo, você faz assim, ó, sem os parênteses, 5.000, professora, eu vou pegar lá 5.000, dividido por 25.000, vezes 10. Olha lá quanto que vai dar. Deu 2. Uma taxa de 200%. Não é isso, tá? Então, vamos lá, vai fazer o certo? Porque ela tem prioridade. Então, aqui na científica, quando você for fazer, quem vai fazer na científica igual o Genildo, tá? Você vai ter que fazer, ó, 5.000 dividido e usar os parênteses. Então, ó, vou abrir um parênteses. E esses parênteses nós vamos usar, gente, assim, ó, demais. Quem vai trabalhar só com a científica tem que aprender a trabalhar com eles. Por isso que eu tô ensinando agora, já no começo, pra vocês já ir se habituando, tá? Então, você vai dividir lá por 25.000 vezes 10. Fecha o parêntese, ok? E aí você faz igual. Aí assim, ó, agora sim deu a taxa, ok? Ok, gente? Isso, 0,02. Ok, professora. Ou você vai lá, multiplica por 100, né? Vai dar aí os 2%. Tudo bem? HP. Mesma, agora HP você não tem parênteses. O que é o HP? O Enter é que você vai entrando com eles e depois você vai vir com as operações inversas. Então, você vai entrar com ela lá, olha, 5.000, Enter, tá? 25.000, que eu tô entrando, viu que eu tô entrando na sequência da fórmula? 25.000, Enter, 10. Aí eu não vou voltar com as operações. O que era a última lá embaixo? Eu tô vindo do final para o começo, tá? Você volta de trás para frente mesmo. Então, qual era a última? Era uma lá embaixo, era uma multiplicação, não é? O do 25.000 estava multiplicado por 10. Ó, tá lá, apareceu. 250.000. E esse valor 250.000 que estava lá embaixo, ele não estava sendo dividido pelo valor de cima, né? O valor de cima estava dividindo por ele. Então, você faz dividido, operação inversa. Tá vendo? 0,02. Ou ainda, ó, vai lá e faz 100 vezes, está lá os 2%. Ok isso, minha gente? Sim? Ok. Tranquilo. Facinho? Até agora sim. Até agora sim. Então, vamos lá. Próximo, ó. Agora, qual capital, tá? Que ele quer, lá, rapidinho. A taxa de 4% ao mês, que rendeu, ó, um juro de 9.000 por um tempo. Ixi, aqui a minha coisa tá na frente aqui. Por um tempo de 1 ano, tá?
Olha lá, 1 ano. Mas, gente, lembra que eu acabei de falar? Nós vamos ter um tempo, uma aula só disso. Mas a taxa e o tempo tem que estar na mesma unidade. Eu já sei que a taxa aqui, ó, já está ao mês. Então, eu vou colocar meu tempo em que jeito? Ao mês também, né? Então, 1 ano eu já sei que são quantos meses? 12 meses, professor, ó, tem que estar assim, tá bom? Não pode colocar lá só 1, não. Porque senão, para a fórmula, ela vai entender que você está usando 1 mês, tá? Se você coloca só 1 lá, tá bom? Então, vou lá de novo. Deixa o bicho pegar aqui a formulazinha. Rapidinho, vamos ver se a gente consegue terminar aqui. Então, ó, substituindo lá... Aqui. Aqui. Pra gente, né, professora? Oi? Você vai mandar esse arquivo aí pra gente também, né? Sim, a hora que termina, igualzinho na semana passada, tá? Eu mando ele prontinho para vocês já com essas... Eu mandei mais cedo, porque tem gente, Matheus, que gosta de imprimir para ir fazendo durante a aula, tá? Então, eu já mando. Mas eu mando depois também para o pessoal que perdeu a aula, né? Que vem depois, que vem assistindo e tal. Então, substituindo lá, ó, o juro ali que ele deu agora foi de 9.000, não é isso? Ele quer o capital de uma taxa que é 0,04 e um tempo que é de 12, tá bom? Aqui a mesma coisa, gente, ó. O que vai acontecer com esse valor aqui? Eu vou passar dividindo, não é isso? Deixa eu buscar essa... Eu tô fazendo isso mais direto, gente, mas vocês me avisem aí se alguém aí não estiver entendendo, tá? Então, olha lá, quando eu passo aqui direto, o que eu tenho lá? Eu vou isolar o capital, não é isso? Capital. Então, quem vai vir aqui, ó? Quem vai ficar aqui em cima? Vai ser o 9.000, né? Ó, os juros, né? Ó, tá aqui o 9.000. E aí vai vir dividindo embaixo aquele valor ali, ó. 0,04 vezes 12. Ok? Como é que eu faço essa conta? Do mesmo jeitinho que a gente acabou de fazer nas outras, tá bom? Olha lá. Você vai fazer lá, olha, 9.000. O pessoal da científica não pode esquecer, tá? De fazer, ó, 9.000 dividido, abriu parênteses, tá bom? 0,04 vezes 12, ok? E fechou igual, tá certo? Preciso fazer na HP? Veja aí para mim se vocês precisam. 18.750 lá, né? Preciso fazer na HP? Fala aí para mim se sim, se não. Eu acredito que não. Precisa não. É só fazer com Enter lá, bonitinho. Não é nem pelo resultado, é pela forma de fazer, né? Vocês entenderam, né? Então, tá bom. Então, eu só vou colocar essa aqui última, porque eu acho que nós vamos ter que fazer mais uma outra. Gente, a aula voou, não é? Ou é a minha impressão? Olha, já estamos aqui 40 minutos, já passou. Deixa eu só preencher. Aí tem intervalo, Não, eu vou direto, porque aí quando eu encerro e já libero vocês, tá, Ana? Eu acho melhor. Tá, mais ou menos que hora? Eu acho que horas mais ou menos? Mais uma aula de 40 minutos a gente consegue encerrar, tá bom? Deve depender de vocês, já a gente conversa, tá? Vamos ver com vocês. Eu deixo muito a critério dos alunos, às vezes, sabe? Quando acha que tá bom, ou dá mais um pouquinho, aí a gente vai mais um pouquinho, né? Às vezes tem aluno que fala, não, professora, agora a gente precisa parar. Então, vai muito assim. Mais 40 minutos eu acho que eu consigo encerrar, tá? Certeza, certeza. Mais uma volta e a gente encerra. Eu consigo fazer tudo que a gente tem para fazer. Então, aqui, olha, os juros. O juro ali agora, ele perguntou assim, sabendo que os juros é de 6.000, de 6.000 reais. Então, só vou preencher aqui, né, para a gente já voltar e fazendo 6.000 reais com uma aplicação. A aplicação, a gente já sabe que é capital, não é? Há uma taxa de 8% ao trimestre. Isso vai ter importância agora, tá? E aí ele pede para mim o prazo para a gente aqui fazer, mas ele não falou em que unidade. Então, qualquer prazo que eu achar, gente, tá valendo, tá certo? Você vai ter que ficar atento nos exercícios, quando lá nas questões, pedir para você as respostas
em determinadas datas específicas. Qual é a taxa ao mês? Qual é a taxa ao ano? Aí, assim, a gente vai precisar ter essa atenção, tá? Aqui, ele pediu prazo, é o prazo que a gente achar tá certo, tá bom? Vai cair já, gente, eu só vou buscar a formulazinha aqui pra gente ir substituindo, tá bom? Meu Deus, passou rápido demais. Passa muito rápido, gente, não sei se é para você, só para mim. Tomara que seja para vocês também. E é sinal que não tá tão cansativo, né? Você tá voando, assim. Igual quando tá demorando demais, aí é porque tá ruim, né? Então, ó, 6 Só pro colega aí que tá com sono. Matheus. Nossa, Matheus. Perdi o sono. Fosse teoria, eu já tava dormindo. Então, tá. Substituindo aqui, então, capital.